Espera. Antes de você dormir hoje, preciso te contar algo que mudou completamente a minha casa nos últimos 30 dias. Sabe aquele clima pesado que às vezes toma conta do lar? Discussões do nada, noites mal dormidas, sensação de que algo não está certo? Eu descobri uma oração de 5 minutos que literalmente blindou minha casa. E não é exagero. Minha família dormia mal, brigávamos por qualquer coisa, e o dinheiro parecia escorrer pelos dedos. Até que uma madrugada eu fiz isso que vou te mostrar agora, e juro pela minha fé. No dia seguinte, tudo começou a mudar. Se você sente que sua casa precisa de proteção espiritual urgente, não pule este vídeo. Fica até o final porque vou revelar o momento exato que você deve fazer essa oração, para ela ter poder máximo. Olha, eu preciso ser muito sincero com você agora. Durante anos eu achei que proteção espiritual era algo complicado, que precisava de rituais elaborados ou horas de oração. Mas a verdade que ninguém te conta é esta. Existe uma forma simples, direta e extremamente poderosa de blindar o seu lar em apenas 5 minutos. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já sentiu aquele clima pesado dentro de casa sem motivo aparente? Já percebeu que as discussões aumentaram do nada? Já teve a sensação de que algo está sugando a paz do seu lar? Já acordou cansado mesmo depois de dormir a noite inteira? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, então você precisa prestar atenção no que vou compartilhar agora. A casa é o nosso refúgio, nosso território sagrado, o lugar onde devemos nos sentir mais seguros no mundo inteiro. Mas aqui está o problema. Muitas vezes, sem perceber, nós deixamos brechas espirituais abertas. E essas brechas permitem que energias negativas, confusão, medo e até mesmo influências espirituais malignas entrem no nosso lar. Você pode ter a casa mais bonita, mais organizada, mais confortável do mundo. Mas se ela não estiver espiritualmente protegida, você nunca terá paz verdadeira ali dentro. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Há alguns anos, minha casa estava passando por um momento terrível. Era briga atrás de briga, ninguém se entendia mais. O dinheiro não rendia de jeito nenhum. As crianças ficavam agitadas sem explicação. E eu e meu cônjuge estávamos à beira de uma crise séria no casamento. Eu não entendia o que estava acontecendo. Do lado de fora tudo parecia normal. Mas dentro das 4 paredes da minha casa, era um verdadeiro campo de batalha espiritual. Foi quando uma pessoa muito sábia me disse algo que mudou tudo. Você ora dentro da sua casa, mas você ora pela sua casa? E aquilo foi como um tapa na minha cara espiritual. Eu percebi que nunca mesmo, havia consagrado meu lar a Deus de forma consciente e intencional. Eu orava por muitas coisas, mas esquecia que a casa em si precisava de cobertura espiritual. E aqui está o que descobri. Quando você consagra sua casa a Deus, quando você declara que aquele território pertence ao reino de Deus, quando você fecha as portas espirituais para o mal, tudo começa a mudar. É como se você ativasse uma blindagem invisível ao redor do seu lar. E não estou falando de algo místico ou complicado. Estou falando de uma oração simples, direta, mas cheia de autoridade espiritual. Deixa eu te explicar o poder dessa oração. Quando você ora especificamente por proteção sobre sua casa, você está fazendo 3 coisas poderosas ao mesmo tempo. Primeiro, você está reconhecendo que Deus é o dono e senhor daquele espaço. Segundo, você está fechando as portas espirituais que estavam abertas para o inimigo. E terceiro, você está abrindo as janelas do céu para que as bênçãos de Deus fluam sobre aquele ambiente. Mas tem um segredo aqui que poucos sabem. Não basta fazer essa oração uma vez e pronto. Essa oração precisa se tornar um hábito. Idealmente, você deve fazer isso todas as noites antes de dormir. Por quê? Porque durante o dia, muitas coisas acontecem. Pessoas entram e saem. Conversas negativas podem ter ocorrido. Discussões podem ter deixado brechas espirituais. Energias pesadas podem ter sido trazidas de fora para dentro. E antes de você dormir, você precisa limpar espiritualmente sua casa,
e renovar a proteção sobre ela. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando comecei a fazer isso consistentemente. Na primeira semana, eu já notei uma diferença absurda. O clima dentro de casa ficou mais leve. As brigas diminuíram drasticamente. Meu sono melhorou. E olha que eu sofria de insônia há anos. Meus filhos ficaram mais tranquilos, menos agitados. Era como se uma névoa pesada tivesse sido levantada da minha casa. Na segunda semana, coisas ainda mais impressionantes começaram a acontecer. Problemas financeiros que pareciam impossíveis começaram a se resolver. Oportunidades inesperadas apareceram. O relacionamento com meu cônjuge melhorou significativamente. E o mais incrível, eu comecei a ter sonhos em paz, ao invés dos pesadelos constantes que me atormentavam. No final do primeiro mês, minha casa havia se tornado um lugar completamente diferente. Não foi só uma mudança na atmosfera, foi uma transformação real. Visitas comentavam que sentiam paz ao entrar na nossa casa. Os próprios vizinhos perceberam a diferença. E tudo isso por causa de 5 minutos de oração focada e intencional todas as noites. Mas aqui está algo importante que você precisa entender. Essa oração não é mágica. Ela não vai resolver problemas que exigem ação da sua parte. Se você precisa ter uma conversa difícil com alguém, vai precisar ter. Se você precisa mudar atitudes e comportamentos, vai precisar mudar. Mas o que essa oração faz é criar um ambiente espiritual propício para que as mudanças aconteçam. Ela remove os obstáculos espirituais que impedem a paz de reinar no seu lar. Agora eu vou te ensinar exatamente como fazer essa oração poderosa de proteção. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa crucial. Existem 3 elementos fundamentais que fazem essa oração funcionar de verdade. E se você pular qualquer um desses elementos, a oração perde muito do seu poder. Então presta muita atenção agora porque vou te revelar cada um deles. Elemento 1. Intenção e fé. Você não pode fazer essa oração no piloto automático, repetindo palavras vazias. Você precisa sentir cada palavra que está declarando. Você precisa visualizar sua casa sendo coberta pela presença de Deus. Você precisa crer de verdade que o que você está declarando está acontecendo no mundo espiritual naquele exato momento. Fé não é esperança vaga. É certeza absoluta de coisas que ainda não vemos. Então, quando você for fazer essa oração, desligue a TV, afaste as distrações e entre em um estado de concentração espiritual verdadeira. Elemento 2. Especificidade e autoridade. Não faça orações genéricas tipo: Senhor, abençoa minha casa. Seja específico. Declare proteção sobre cada cômodo. Mencione cada membro da família pelo nome. Identifique as áreas problemáticas e ore diretamente sobre elas. Se há conflitos no quarto do casal, ore especificamente por aquele espaço. Se há problemas financeiros, declare proteção sobre as finanças. E faça isso com autoridade, não como quem pede um favor, mas como quem está exercendo o direito espiritual que Cristo te deu. Elemento 3. Consistência e perseverança. Como eu disse antes, isso precisa virar um hábito. Eu recomendo fortemente que você faça essa oração todas as noites, antes de dormir durante pelo menos 30 dias consecutivos. Por quê? Porque você está quebrando fortalezas espirituais que podem estar estabelecidas há anos na sua casa. Isso não acontece da noite para o dia. Mas quando você é consistente, os resultados são inevitáveis. Agora vamos à oração em si. Eu vou dividir ela em 5 partes, e cada parte tem um propósito específico. Você pode usar exatamente essas palavras ou adaptar com suas próprias palavras. O importante é manter a essência e a intenção de cada parte. Parte 1. Consagração do lar. Comece consagrando toda a sua casa a Deus. Declare que aquele espaço pertence a Ele. Você pode dizer algo como: Senhor, eu consagro esta casa a Ti. Que cada canto, cada parede, cada cômodo seja território sagrado, onde apenas o que vem do céu tem permissão de entrar. Desde a porta de entrada até o último quarto, tudo pertence a Ti. Que não entre confusão,
inveja, medo ou qualquer presença contrária à tua paz. Essa primeira parte é crucial, porque você está estabelecendo a base espiritual. Você está dizendo ao reino espiritual inteiro: esta casa tem dono, e esse dono é Deus. Isso fecha muitas portas para o inimigo imediatamente. Parte 2. Proteção das entradas. Agora você vai blindar especificamente as portas e janelas. No mundo espiritual, as entradas são pontos críticos. É por onde coisas entram e saem, tanto no natural quanto no espiritual. Declare algo assim: Pai, eu blindo todas as portas e janelas desta casa com tua presença. Que nenhuma influência maligna consiga ultrapassar esses limites. Guarda nossas entradas e saídas, nossos caminhos e voltas. Que cada pessoa que passar por aqui sinta a tua presença e encontre paz. Quando você faz essa parte da oração, eu recomendo que você faça uma caminhada pela casa, tocando fisicamente nas portas e janelas principais, enquanto declara proteção sobre elas. Isso cria uma conexão física e espiritual muito poderosa. Parte 3. Cobertura sobre as pessoas. Agora é hora de orar especificamente por cada pessoa que mora na casa. Mencione cada um pelo nome se possível. Senhor, eu apresento a Ti cada membro desta família. Que Tu cobras com proteção nome da pessoa que sai para trabalhar, nome que estuda, nome que cuida da casa. Que os filhos sejam guardados, os pais fortalecidos, os idosos cuidados. Que o amor governe e não a briga ou a divisão. Protege-nos de todo o mal visível e invisível. Essa parte é onde você personaliza a oração para a sua realidade específica. Se alguém da família está enfrentando uma situação difícil, mencione isso aqui. Se há alguém doente, declare cura. Se há alguém desempregado, declare provisão. Seja específico nas suas declarações. Parte 4. Fechamento de brechas. Aqui está uma parte que muitos pulam, mas que é extremamente importante. Você precisa pedir a Deus que mostre se há brechas espirituais na sua casa e te ensine a fechá-las. Senhor, se há alguma brecha nesta casa, mostra-me e ensina-me a fechar. Se há palavras, atitudes ou hábitos que abriram espaço para o mal, traz luz e direção. Não queremos viver expostos espiritualmente. Queremos um lar cercado de oração, fé e comunhão. Sabe o que são brechas espirituais? São coisas como objetos ligados ao ocultismo que podem estar na casa, relacionamentos extraconjugais, vícios escondidos, conteúdos impróprios sendo consumidos, palavras de maldição sendo pronunciadas, falta de perdão entre os moradores. Essas coisas abrem portas para o inimigo, e você precisa estar disposto a lidar com o que Deus mostrar. Parte 5. Proteção específica para a noite. Por fim, você vai orar especificamente pela proteção durante o sono. Deus, cobre também as nossas noites. Que nenhum pesadelo, insônia ou inquietação tenha espaço. Que o sono aqui seja leve, profundo e restaurador. Que cada travesseiro seja um altar de descanso sob Tua presença. Que nossos sonhos sejam limpos e que, ao acordar, sintamos a certeza de que fomos cuidados por Ti enquanto dormíamos. A noite é um período vulnerável espiritualmente. Quando dormimos, nossa mente consciente descansa, mas o mundo espiritual continua ativo. Por isso é tão importante blindar especificamente esse período. Agora, deixa eu te dar algumas dicas práticas que vão potencializar ainda mais essa oração. Primeira dica: faça essa oração em voz alta sempre que possível. Há poder na palavra falada. Quando você declara em voz alta, tanto você quanto o mundo espiritual ouvem, e isso tem um impacto muito maior. Segunda dica: se possível, reúna a família para fazer essa oração juntos pelo menos uma vez por semana. Quando há concordância entre duas ou mais pessoas orando pela mesma coisa, o poder se multiplica. Jesus disse isso claramente. Terceira dica: após fazer a oração, passe alguns minutos em silêncio, simplesmente sentindo a presença de Deus. Não saia correndo para fazer outras coisas.
Permita que aquele momento seja realmente especial e transformador. Quarta dica: mantenha um diário espiritual. Anote as mudanças que você perceber na sua casa após começar a fazer essa oração. Isso vai fortalecer sua fé e te motivar a continuar, além de servir como testemunho do poder de Deus. Mas tem algo ainda mais importante que eu preciso te contar sobre o momento certo de fazer essa oração. E aqui está o plot twist que eu prometi no início. Eu descobri que existe um momento específico do dia em que essa oração tem poder máximo. E não é de manhã como muitos pensam. É à noite, especificamente nos últimos minutos antes de você dormir. E existe uma razão espiritual profunda para isso que vai fazer total sentido quando eu explicar. Sabe por que a noite é o momento mais poderoso? Por 3 razões principais. Primeira, é o momento em que você está encerrando o ciclo daquele dia. Você está fazendo uma limpeza espiritual de tudo o que aconteceu nas últimas horas, todas as energias que podem ter entrado na casa durante o dia. É como se você estivesse lavando espiritualmente sua casa antes de todo mundo dormir. Segunda razão. Quando você ora antes de dormir, você vai dormir com aquela oração ecoando no seu espírito. Seu subconsciente vai trabalhar com aquelas palavras durante toda a noite. É como se você estivesse programando sua mente e seu espírito para funcionar naquela frequência de proteção durante o período de sono. E aqui está a terceira razão, que é a mais poderosa de todas. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Quando você faz essa oração antes de dormir, você está literalmente convocando a proteção angelical para guardar sua casa durante a noite inteira. Você está ativando o sistema de segurança espiritual mais poderoso que existe, e enquanto você dorme, os anjos de Deus estão de vigília sobre sua casa e sua família. Eu descobri isso de uma forma impressionante. Depois de fazer essa oração durante algumas semanas, sempre à noite antes de dormir, comecei a perceber algo extraordinário. Meus filhos pararam de acordar no meio da noite com medo ou pesadelos. Isso era algo frequente antes, mas simplesmente parou. Coincidência? Não. Era o resultado direto da cobertura espiritual que estávamos estabelecendo. Mas o testemunho mais impactante aconteceu há cerca de 3 meses. Uma noite eu havia feito a oração como de costume e estava dormindo profundamente. Por volta das 3 da manhã, acordei com um senso urgente de que precisava orar novamente. Não sei explicar, mas era como se algo estivesse me alertando. Levantei, fiz a oração de proteção novamente e voltei a dormir. No dia seguinte, descobri que naquela madrugada teve uma tentativa de invasão em 3 casas da minha rua. 3 casas foram invadidas ou tiveram tentativa de invasão. Menos a minha. Os vizinhos ficaram apavorados, a polícia foi chamada, foi um caos. E a minha casa, intocada, completamente protegida. Quando eu soube disso, caí de joelhos e chorei, porque entendi que não foi coincidência. Foi proteção divina direta e literal. E sabe o que é mais incrível? 2 dos meus vizinhos vieram me perguntar o que tinha de diferente na minha casa. Eles mesmos perceberam que algo havia nos protegido. E eu tive a oportunidade de compartilhar com eles sobre o poder da oração de proteção. Hoje, pelo menos 5 famílias na minha rua fazem essa oração todas as noites. Mas tem outra coisa que eu preciso te contar. Essa oração não funciona sozinha. Ela precisa estar acompanhada de atitudes práticas. Você não pode orar pedindo proteção e depois deixar a porta aberta para o inimigo com suas escolhas e comportamentos. Por exemplo, não adianta orar por paz na sua casa se você passa o dia inteiro consumindo conteúdo violento, negativo ou impuro. Não adianta pedir proteção financeira se você está sendo irresponsável com o dinheiro. Não adianta declarar união familiar se você não está disposto a perdoar e dialogar. A oração é poderosa, mas ela precisa andar junto com sabedoria prática. Deixa eu te dar alguns hábitos que vão multiplicar o poder dessa oração. Primeiro, estabeleça que sua casa terá mais oração do que reclamação. Isso é uma decisão consciente. Toda vez que você for reclamar, transforme aquilo em oração. Segundo, coloque músicas de adoração tocando na sua casa regularmente. Isso muda completamente a atmosfera espiritual.
Terceiro, tenha um momento de leitura bíblica em família, nem que seja apenas 5 minutos por dia. Quarto, seja intencional com o que você permite entrar na sua casa, seja através da internet, da TV ou até das conversas. Quinto, pratique o perdão diariamente. Não deixe mágoas se acumularem. E sexto, seja hospitaleiro, mas com sabedoria. Receba pessoas na sua casa, mas seja seletivo com quem você permite entrar no seu espaço sagrado. Agora eu quero que você entenda uma verdade poderosa. Sua casa não é apenas um lugar físico, ela é um território espiritual. E todo território tem um governante. A pergunta é: quem governa o território da sua casa? Se você não estabelecer que Deus é o governante, outras forças vão tentar assumir esse controle. É assim que funciona o mundo espiritual. Quando você faz essa oração de proteção todas as noites, você está renovando a declaração de que Deus governa aquele território. Você está renovando o pacto de que aquela casa pertence ao reino de Deus. E isso tem consequências reais e práticas. Casas que pertencem a Deus são casas onde a paz reina, onde o amor prevalece, onde as bênçãos fluem. Eu preciso te contar mais um testemunho rápido. Uma amiga minha estava à beira do divórcio. A situação era tão grave que ela já havia consultado o advogado. A casa dela era um campo de batalha constante. Quando eu compartilhei essa oração com ela, ela decidiu tentar, mesmo sem muita esperança. Ela começou a fazer a oração todas as noites, em voz alta, mesmo com o marido achando aquilo estranho. Na primeira semana, nada mudou. Na segunda semana, pequenas melhorias começaram a aparecer. Na terceira semana, o marido dela perguntou se podia fazer a oração junto. E no final do primeiro mês, os dois estavam fazendo a oração juntos todas as noites, e o casamento estava em um processo de restauração genuíno. Hoje, 2 anos depois, eles têm um dos casamentos mais sólidos que eu conheço. Tudo começou com 5 minutos de oração de proteção sobre o lar. Vou te falar uma coisa. O inimigo odeia casas protegidas. Ele odeia lares onde Deus é Senhor. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Quando as famílias estão fortes e protegidas, toda a sociedade se fortalece. Por isso o ataque contra as famílias é tão intenso nos dias de hoje. Mas você tem uma arma poderosa nas suas mãos: a oração. Essa oração de 5 minutos pode parecer simples, mas ela carrega um poder que você nem imagina. Ela abre portas no céu e fecha portas para o inferno. Ela ativa a proteção angelical e desativa as estratégias do inimigo. Ela transforma atmosferas e restaura relacionamentos. E ela está disponível para você, agora mesmo. Então aqui está meu desafio final para você. A partir de hoje, durante os próximos 30 dias, faça essa oração todas as noites antes de dormir. Apenas 5 minutos. E observe o que vai acontecer. Observe as mudanças na atmosfera da sua casa. Observe as transformações nos relacionamentos. Observe a paz que vai começar a reinar. E então volte aqui e me conte seu testemunho. Porque eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Se você fizer essa oração com fé, com intenção, com consistência, sua casa nunca mais será a mesma. Ela vai se tornar um refúgio verdadeiro, um território sagrado, um pedacinho do céu aqui na terra. E isso é algo que não tem preço. Isso é algo que vale muito mais do que qualquer coisa material que você possa ter. Sua casa merece proteção. Sua família merece paz. E você tem o poder de estabelecer isso através da oração. Não subestime esses 5 minutos. Eles podem mudar absolutamente tudo. E se você chegou até aqui, primeiro eu quero te parabenizar. Isso mostra que você realmente se importa com a proteção espiritual do seu lar. Agora eu preciso te pedir 3 coisas muito importantes. Primeira, se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu que essa mensagem foi exatamente o que você precisava ouvir hoje, aperta o botão de like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam dessa palavra de proteção e fé. Segunda, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui eu compartilho regularmente conteúdos poderosos sobre oração,
proteção espiritual, fortalecimento da fé e transformação de vida. E você não vai querer perder nenhum desses vídeos que podem revolucionar sua vida espiritual. Terceira, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Há alguém na sua vida cuja casa precisa urgentemente dessa oração de proteção. Seja um instrumento de bênção e compartilhe agora.